exatamente isso. Tem muitas pessoas que estão em lugares errados Sim. e querem mudar para se encaixarem dentro daquele lugar, Uau, é isso. enquanto, elas não foram feitas para aquilo. Olá, conquistadoras! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Destemidas Podcast. E hoje nós vamos falar de um tema que muitas pessoas têm dúvida. Será que é possível mudar o meu temperamento? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então, se você gosta desse tema de temperamento, se você está começando a descobrir aí o seu, então fica aqui que eu tenho certeza que você vai sair daqui com muito esclarecimento e até com algumas estratégias que podem te ajudar. Porque quem nunca já fez aquela pergunta ou já falou aquela famosa frase: "Por que eu fui fazer isso? Ai, se eu pudesse mudar". Então, se você hoje sente que precisa melhorar, sente que precisa mudar, fica aqui que eu tenho certeza que você vai amar a nossa conversa. Então, já copia o link, manda para todo mundo que você conhece para a gente ter esse momento de conversa. E claro, não se esqueça de curtir e comentar aqui. Então, ao longo da nossa conversa, vai comentando, coloca suas experiências. Eu amo ler cada comentário, eu procuro responder cada uma, porque cada comentário é muito importante, não só para que a gente possa crescer em conhecimento, mas também para que outras pessoas que cheguem aqui também se sintam parte e à vontade para comentar. Então, você que está sempre aqui, conquistadora, não deixe de fazer isso, hein? Eu conto com você. E se você é nova por aqui, já se inscreva no canal, habilita o sino de notificação para não perder nada da nossa programação. Agora, sem mais delongas, bora conversar? Vamos falar desse tema de temperamento, que é essa pergunta clássica aí que a gente normalmente faz, né? Será que é possível mudar o temperamento? E você, meu parceiro, o que você acha? Bom, pela minha larga experiência, eu diria que não. Você acha que não? Não, não dá, Não dá para mudar o temperamento? não dá. Por que Infelizmente você não acha que dá, não dá? porque é algo que nós nascemos. A gente adquire traços de outros, mas a gente não consegue mudar a nossa essência do que a gente é de fato. Entendi. Então, vamos pensar, por que que eu trouxe esse tema e por que que eu pensei em falar sobre temperamento e a possibilidade de mudar? Porque todo mundo está buscando mudar, né? Todo mundo está nessa vida ali, pelo menos a maioria das pessoas, procuram evoluir, procuram sempre se transformar. Quem nunca, né? Falou assim: ah, eu estou buscando uma mudança, estou buscando uma nova versão de mim. E isso faz parte da vida das pessoas. E tem muita gente que nessa busca, elas procuram de fato deixar coisas que elas têm hábitos ou até atitudes que elas carregam de lado para construir algo novo. E aí, onde muitas pessoas acabam até mesmo olhando para a essência que elas têm, do temperamento, por exemplo, e até falando assim: ah, eu não queria ser dessa forma, eu preciso mudar, né? E aí é onde começa aquele conflito entre ela e ela mesma, né? Porque ela não quer ser daquele jeito e acaba tentando mudar, mas aí muitas vezes nessa tentativa começa a se sentir frustrado, e aí é onde começa esse questionamento: será que eu posso mudar meu temperamento? Será que eu consigo mudar? E é onde eu quero realmente conversar aqui. E aí, como você falou que não é possível mudar, vamos pensar, você sente que você mudou ao longo desse processo de transformação que você foi vivendo, que você foi estudando, que você foi desenvolvendo? É, sim, não, eu mudei bastante, mas, Qual é o seu eh, temperamento, eu sou primeiro? melancólico. Tá, melancólico. Quais são as características básicas de um melancólico? Bom, seco, Seco. o elemento que nos traz é a terra, né, então, Uhum. por sermos muito seco, acaba marcando muito, traz muita peso, às vezes, para algumas coisas, muito analítico também. E eu diria que um pouco cri-cri com algumas coisas, né, quando tá do jeito que gosta, Crítico, né? muito crítico, muito perfeccionista em algumas coisas. Por que eu tô falando que não dá pra mudar, né, a Mas minha você mudou percepção? essas características? Só eu Não, tô interrompendo só pra não mudei. você sente que você mudou o Não, lado seco, o lado cri-cri? não, não Não mudou, mudei. então você continua seco, cri-cri. Continuo. Ai, misericórdia, gente. Só que aí que tá, a gente fala muito sobre o equilíbrio da vida, né, Aham. e o temperamento é uma das coisas, Uhum. né, que faz a nossa vida ser quem somos. Só que a gente precisa também entender que existe um equilíbrio que precisa ser colocado entre corpo, alma e espírito.
Então, essas características eu não vou deixar de ser. Crítico, seco, essas coisas. Porém, eu posso, através do que eu conheço da Bíblia, através do meu espiritual, lapidar o meu temperamento Ah, para que essas coisas, né, que existem, sejam lapidadas para a parte boa. Então, por exemplo, a parte crítica. Existe a crítica boa, não é só a crítica destrutiva. ou melhor, né? Existe o momento certo de aplicar a crítica. Exato. A parte seca, né, que a gente fala aqui que é a parte mais emocional do que, aliás, racional do que emocional. Uhum, Existe a forma certa de ser seco, que é a parte uhum. da racionalidade, e não deixar o emocional tomar conta. Então, tudo isso precisa ser lapidado. Por isso que eu disse, né, eu não deixei de ser, eu ainda sou. Porém, hoje eu percebo que eu avancei alguns passos em relação a essa Hum. lapidação do meu temperamento. Então, na verdade, o que você enxerga é que não é possível mudar o temperamento, mas é possível lapidar o temperamento. Isso. E aí é onde entra o ponto, né, que eu gostaria de conversar. A diferença, né, e aí é onde realmente faz todo o sentido do que nós vamos conversar aqui, entre mudança e transformação. É interessante que mudança carrega uma característica, transformação carrega outra característica, embora ambas pareçam que são a mesma, Mas sutis diferenças, né, mas existem porque sutis Porque diferenças. mudança, normalmente, a pessoa ela quer mudar porque ela não gosta de quem ela é. Uhum, E aí, a mudança que a gente tem é muito característica do seguinte sentido: "Ah, não gosto dessa casa, se eu moro de aluguel, eu vou para outra. Eu exato. simplesmente saio dali e vou para outro lugar". Exatamente. Mas quando a gente fala da Transformação transformação humana, é muito diferente. Não existe uma mudança, por exemplo, eu sou muito emocional e e eu eu não não quero quero ser mais ser emocional. emocional, não quero ter mais emoção. Então eu vou me fechar e vou só que isso também é uma emoção. É, E as pessoas acham que não é. Então o fato de você não chorar mais não quer dizer que você deixou de ser emocional. Às vezes você pode estar chorando dentro de casa escondido, ou por dentro está destruído. exato. O grande fato é que a mudança é muito diferente realmente da transformação. Porque eu penso assim, quando eu pensei nesse tema, eu fiquei, nossa, muita gente vem e fala comigo quando eu vou aplicar principalmente a mentoria, a gente está falando de temperamento, aí eu vou lá, explico o temperamento da pessoa, e é unânime, unânime. As pessoas sempre falam, eu queria muito mudar isso em mim. A maioria das pessoas que vêm, muitas vezes fala, Stephanie, me ajuda a mudar isso, eu preciso mudar isso em mim. E a maioria fica nesse negócio, né? Eu preciso mudar, eu preciso mudar, eu preciso mudar. E aí, por muitas vezes, eu já tentei, não, vamos mudar, vamos mudar. Só que eu fui percebendo ao longo de vários atendimentos que quanto mais a gente tentava mudar, menos mudava. Porque, na verdade, a mudança que a pessoa espera é literalmente: eu não vou ser mais isso e agora eu vou ser isso. E não Não existe. tem como. Não tem como. E é como você mesmo disse. Quando a gente entende que, na verdade, o nosso processo não é um processo de mudança, é um processo de transformação. Olha que louco, porque lá em Romanos, né, Romanos 12:2, que é tão conhecido, uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, eu tenho certeza que você que está aí, quando eu falo, você já lembra o que está escrito? O que está lá? O que fala? Né? Fala sobre a gente transformar a nossa mente, renovar a mente. E é interessante que fala assim: renove a sua mente com a transformação da palavra, né? Então a gente precisa transformar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. E é interessante que não fala de muda a sua mente, muda aí, muda. Não, fala de transforme. E transformação é muito diferente de mudança, porque mudança eu tiro disso e vou para isso. E muitas vezes isso não é possível. Mas quando há uma transformação, você pega aquela mesma essência e você adiciona algo novo que muda a característica, não da essência, mas muda a maneira como é expressado. É a mesma coisa, por exemplo, se a gente pegar uma água e a gente vai lá e espreme, sei lá, Limão. um limão. A água, ela continua ali, só que agora ela tem o sabor do limão, Aham. mas a característica da água continua, né? A água está ali, ela foi usada para transformar a limonada. Mas muitas pessoas elas esquecem que para existir a bendita da limonada tem que ter água, porque Sim. senão vai ser só o limão espremido. E aí você não consegue ter o proveito disso. Então é a mesma coisa. Eu sou um limão bem azedo, mas se eu vou lá
e coloco numa água, trago ali a essência de Cristo para minha vida, buscando essa transformação, eu transformo esse limão em uma limonada. E aí eu começo a, mesmo carregando a mesma essência ali, mas agora ela traz um sabor diferente, uma maneira de aplicar diferente, uma maneira de ser diferente. Mas a essência, eu sei que está ali, a essência, a raiz continua, mas eu consegui trazer algo bom daquilo que eu tanto desejo tirar de mim. É que a nossa sociedade hoje, ela, nos leva a sempre olhar o lado negativo do que nós temos. Sim. E sempre olhar pessoas que estão em destaque como se elas fossem perfeitas no que elas são. Só que a gente não quer respeitar o processo. Então a gente está numa era, né, de muita informação rápida. Uhum. Você bateu o olho, a informação já está ali, né? Sim. Acabou de acontecer uma coisa, já está espalhado em todo lugar. E nesse meio tempo, a gente vê pessoas que já estão na caminhada há um bom tempo, vivendo coisas que algumas vezes são ditas que são o padrão de sucesso, o padrão de correto. Só que, por exemplo, se eu for tentar ser uma pessoa dominante, com um temperamento Uhum. colérico, por exemplo, eu não vou conseguir ser igual. E se eu ficar admirando uma pessoa que tem um temperamento diferente do meu e não tem problema nenhum com isso, mas, eu querer seguir os mesmos passos, o processo dele é diferente do meu. Sim. Então, eu preciso me respeitar, respeitar quem sou eu, entender aonde Deus está trabalhando na minha vida para conseguir viver de fato uma transformação. A mudança em si, ela acaba acontecendo muito, por quê? Porque numa situação desenfreada de informação, muitas pessoas estão querendo que outras mudem de acordo com o que elas acham correto para elas, e não o Uhum. correto para o contexto da pessoa. Exato. Então, o sanguíneo, por exemplo, que tem a sua característica de pessoas, de ser expansivo, tal, se uma pessoa que vai tratar, por exemplo, essa situação porque aconteceu alguma coisa e o sanguíneo não quer ser mais expansivo, seja o melancólico, que não é expansivo, ele vai falar que a pessoa tem que ficar mais na dela, tem que ficar mais quieta, só que são características diferentes, processos Totalmente. diferentes. Totalmente. Então, não vai lapidar. Na verdade, o sanguíneo vai ficar desesperado porque está se sentindo preso. Então, essa mudança não acontece. Não acontece. Na verdade, se torna Pode pesarosa. até acontecer, mas é como você falou, se torna pesado. Exato. É uma mudança que é dolorida. É que nem você eu achei muito legal o exemplo que você deu da casa, porque eu acho que encaixa muito bem com o que nós estamos conversando. Vamos imaginar, nós somos uma casa. A Bíblia mesmo fala que nós somos uma casa, né? Sim. E essa casa, ela precisa ser ali cuidada, tratada, porque se a gente não cuida, pode ser invadida, enfim, né? E a gente sabe que não acontece nada de bom. Mas vamos olhar, nós somos essa casa. Aí, como uma casa, nós podemos pensar em mudar de lugar, né? Então, por exemplo, eu moro na casa X, não gosto dessa casa, agora eu vou lá e vou para a casa Y, né? Vou para uma outra casa. Só que essa mudança vai acarretar o quê? Eu ter que levar as coisas que eu estou na casa X para a casa Y. Então pensa a loucura e a dificuldade que é em você ter que fazer uma mudança, Até pegar todas as até coisas, ter que levar para outra olha que casa, né. interessante, as empresas hoje, muitas pessoas falam: "Nossa, por que que a empresa X não muda para lugar Y?", enfim, é exatamente por causa disso, porque a logística acaba saindo mais caro Do do que a que própria manutenção do lugar. Então tirar todo mundo de um lugar para ir para o outro se torna mais caro do que cuidar desse daqui. exatamente, porque aí entra o ponto. Às vezes a pessoa ela quer mudar de casa porque ela: "Ai, essa casa, ai, não gosto mais dela". Tudo bem, às vezes é o ambiente, o lugar que ela está localizada, aí tem vários fatores, mas vamos pensar que poderia se fazer uma reforma para aquela casa ficar bonita, ficar, né, aconchegante, e aí a pessoa ir lá e reformar a casa. Só que aí, para que aconteça essa reforma, ela também vai ter um certo trabalho, né. Não é fácil você fazer uma reforma morando dentro de uma casa. Mas muitas vezes, as pessoas elas não estão dispostas a transformar ali a reforma da casa, e elas acabam fazendo toda uma mudança, só que nessa mudança tem que mudar de endereço, aí tem que mudar de documentação, às vezes, porque você recebe encomendas naquela casa, você também tem que levar uma mudança e adequar seus móveis e tudo para uma casa nova.
Entenda o que eu tô falando, às vezes é necessário a mudança. Às vezes você tá numa casa que você quer ir pra uma casa melhor, uma casa maior, ok. Mas muitas vezes as pessoas estão querendo mudar, às vezes é literalmente de banana para banana, entendeu? Mas porque às vezes ela não quer mais estar ali, ela não quer mais aquilo. E às vezes essa mudança não compensa, é como você mesmo falou, às vezes uma reforma, uma manutenção vale muito mais a pena do que simplesmente pegar e: "Ah, vou mudar". E é onde muitas pessoas acabam se frustrando. E quando a gente traz isso para a nossa realidade, como eu falei, nós somos como se fosse uma casa. Então, às vezes, a gente quer mudar. "Ah, eu vou mudar, não vou mais ser desse jeito". A pessoa pode até mudar, mas ela vai sentir tanto peso, porque não vai ser natural para ela. E aí esse peso é porque ela está fazendo com a força do braço, e não com a transformação. Porque agora entra o ponto, como transformar? Porque o temperamento, ele precisa ser transformado. Isso é fato. Não dá para a gente ter ali um temperamento que fique igual do começo ao fim. Ele tem que ter uma transformação, ele tem que ter uma mudança de maneira de agir, de pensar. Mas quando eu falo de transformação, eu não estou falando de abandonar. Ah, eu não sou mais isso e agora eu vou ser isso. Não. É literalmente, a minha base é essa, a minha essência é essa, mas como eu uso essa minha essência para viver uma verdadeira transformação, né? Esse como que eu posso dizer? Essa virada de chave na mente da pessoa. E aí um exemplo que eu acho que seria legal, trazendo aqui os temperamentos, e aí é importante para você que está aqui, que você talvez não saiba: "Ah, eu não sei quais são os temperamentos, o que que eles representam", para te explicar de maneira bem rápida. Hoje nós trabalhamos com 4 pilares de temperamento, né, como o Diego já falou alguns, nós temos o sanguíneo, a gente tem o colérico, a gente tem o melancólico, a gente tem o fleumático, e eles carregam de fato características específicas na essência, como características expansivas ou até mesmo mais introvertidas, ou características que são mais secas, outras mais úmidas, frias e quentes, e tudo isso carrega ali e engloba quem é o temperamento de uma pessoa. Mas basicamente, quando a gente olha para esse pilar de temperamento, a gente precisa entender algumas coisas que fazem todo o sentido. A primeira coisa é, a essência de cada temperamento, ela vai manter igual. Então o sanguíneo, ele sempre vai ter aquela mesma essência de expansividade, de uma característica mais quente, né, então é uma pessoa de pessoas, é uma pessoa de comunicação, uma pessoa que precisa estar ligada aos outros, porque essa é a essência dele, porque ele é uma característica úmida, né, diferente de um melancólico, como o Diego falou, é uma característica mais seca, que não tem muito apego, né, não que não gosta de pessoas, mas é uma pessoa um pouco mais, tranquila no aspecto de trabalhar sozinho, de estar só, ele não se preocupa tanto em estar muito apegado a fazer as coisas com as pessoas, pelo contrário, em alguns casos ele vai preferir realmente fazer uma coisa mais individual, fazer ali as coisas no seu momento, e isso faz parte do melancólico. Além disso, ele também é muito analítico, ele é um pouco mais frio, né, no aspecto de não ser tão emocional, no sentido de expansividade, por isso que ele é um pouco mais introspectivo. Já um colérico, ele vai carregar uma essência mais explosiva, mais intensa, que carrega uma característica quente também, assim como o sanguíneo, mas uma característica um pouco mais seca. Então é aquela pessoa que se posiciona mais, que fala mais a opinião dele, não se preocupa muito com o que os outros estão falando dele, porque a opinião dele é mais relevante. Então, é aquela pessoa que tem uma opinião própria muito forte, tem uma característica super forte de liderança. Então, o colérico ele vai ser essa pessoa que tem contato com as outras, mas de uma forma um pouco mais seca também, que não é muito apegada, né, a essa questão de, o que que as pessoas vão pensar de mim. E a gente tem o fleumático, que é também como o melancólico, frio, um pouco mais introspectivo, ele já tem uma característica mais serena, mais calma, mas não porque ele é calmo demais, não, é porque ele não é tão enérgico, ele é um pouco mais calmo nos movimentos, nas ações, e a característica dele, por ser fria, né, ele carrega um pouco o lado um pouco mais introspectivo, não é aquela pessoa que sai falando o tempo todo.
E o lado dele ser úmido é porque ele tem facilidade em se conectar com as pessoas também. Mesmo que ele não seja de ficar falando, é uma pessoa muito fácil de se conectar com as outras, é muito apegada, é amável, se preocupa com o que o outro pensa. Então, essa é a característica do fleumático. Eu trouxe aqui um overview dos 4 para você entender que cada um carrega realmente uma essência. Mas todos eles vão carregar características que não são tão interessantes assim. E é aí onde entra o que a gente está falando aqui. Por exemplo, se a gente olhasse os 4 temperamentos e pensasse na mudança que eles gostariam de ter, o que você acha? Que o melancólico, como melancólico, né? Você acha que o melancólico busca mudar? O melancólico, pelo menos eu, né? Ser mais extrovertido, ser Tá. mais leve, Conseguir ser né? mais leve, extrovertido. Exatamente. Já, por exemplo, o sanguíneo, eu acredito que ser mais focado, né? Uhum. O colérico, ser mais paciente. E o fleumático, eu acho que nada. Porque o Não, fleumático tá para, de boa com tudo. coitados. Não, eles querem sim, eles O querem. fleumático, ele quer ser mais ativo. Ele Mais quer ter ativo. mais, deixar Tem de mais procrastinar, iniciativa. exatamente. É interessante que cada característica de cada um deles, né, você vê a perfeição de Deus, né? É. Porque Equilibra, o né? equilíbrio de todo, né? O ponto principal é que assim, como eu disse, as pessoas não podem olhar para dentro de si e acharem que um temperamento é melhor do que o outro. Não existe essa de um temperamento ser melhor do que o outro. Na verdade, existem características para processos, situações diferentes e assim sucessivamente. O que acontece muitas vezes é que, por exemplo, uma pessoa como eu, né, Uhum. melancólica, eu vou usar bastante meu exemplo porque eu tenho propriedade para falar. Por ser mais analítico, por ser mais voltado a essa questão Mais mais organizado, organizada, né, mais mais focado. focado, tende a ser melhor, por exemplo, em situações onde precisa de estratégia, precisa de foco. Só que se, por exemplo, me colocarem para ser, entendo o que eu falei, o palhaço da festa, Não vai dar não vai certo. dar certo. Eu vou As sair, pessoas vão as sair da festa pessoas triste. e eu vou sair frustrado. Ai, meu Deus, maravilhoso Então, o que isso. acontece é que exatamente isso. Tem muitas pessoas que estão em lugares errados Sim. e querem mudar para se encaixarem dentro daquele lugar, Uau, é isso. enquanto elas não foram feitas para aquilo. Uhum. Então, às vezes, tem pessoas querendo se encaixar em lugares que não são para elas, que precisam entender isso, e a mudança, de fato, é necessária, mas não dela internamente, mas sim do lugar. E aí, quando Verdade. ela muda de um lugar, ela percebe que ela tem outros fatores que ajudam. Por exemplo, igual eu falei agora, se o sanguíneo for fazer só análise de dados, por exemplo, ele não vai conseguir. Verdade. Ele vai até conseguir, mas vai ser uma coisa assim chata pra ele, vai Vai. ficar desesperado, enfim. Eu já tive esse lugar, já tive Você neste lugar. exatamente. Odiava. E achava que estava tudo errado. Você lembra várias vezes que eu falava: "Amor, eu não aguento Várias e mais ficar várias olhando essas vezes. planilhas". Exatamente. Só que o lugar não faz sentido. Então É, aquela pessoa tem que entender e sair. Porque não sim. adianta você querer, agora eu vou forçar, eu vou Você querer pode até ser. forçar, mas você vai viver frustrado. É Exato. Você isso. vai, você vai Tem viver esse uma caminho, luta. né, de manter, mas aceitar a frustração. Exato. Então aí entra, por exemplo, algumas coisas, né? Aceitar a frustração. Quem aceita normalmente? Dos temperamentos. O colérico não Ah, aceita. não. Colérico O é sanguíneo também não para quieto. não, sanguíneo ele não consegue. Melancólico, talvez. Ele vai tentar dar um jeito. O fleumático com Fleumático. certeza vai. Muito Então você fleu vê. Olha, tá aí, muitas fleumáticas e vou falar aqui nessa câmera aqui, ó. Muitos, tá? E talvez se você for uma fleumática, um fleumático, tá ouvindo a gente, pega esse conselho. Tá na hora de você dar um basta em aceitar frustrações com medo de realmente se posicionar, porque isso é uma verdade. E aí, ao mesmo tempo, o outro lado. Por exemplo, ah, quem vai ser melhor lidando com pressão? Colérico? Hum, é. O colérico vai olhar e aí entra uma frase de um amigo nosso que fala assim: eu transformo o ódio. É o ódio que me faz crescer. E muitas vezes o colérico ele transforma essa raiva, essa indignação em combustível para não aceitar qualquer coisa. O sanguíneo, ele pode até estar ali, mas ele vai arrumar um jeito, vai começar a conversar com pessoas, tal. O melancólico vai analisar, colocar, talvez ele demore um pouco para tomar uma decisão,
Mas na hora que ele se sentir confiante, ele vai. O melancólico dentro, ele não gosta muito de pressão, É, não. não gosto de pressão. De Então, todos, acho que é o que menos menos gosta. gosta. Mas por isso que eu falei, ele vai demorar. Vai demorar Vai bastante. demorar Vai bastante pra reclamar tomar, vai muito. reclamar muito. Na hora que ele tiver certeza, ele vai. É. Aí entra esse ponto. O fleumático provavelmente espana. Não, eu já não acho que essa parte o fleumático espana, porque na verdade o fleumático, por ele ser muito pacificador e ele ser muito zen, é onde ele suporta. Por incrível que pareça, o fleumático, por isso que é uma das características dele porque cada temperamento é visto como também um exemplo de um animal. Sim. Sabe qual que é o exemplo do fleumático? O camelo, Ah, sim. que é constante no deserto, na mesma velocidade ali. Então, assim, a constância e essa serenidade do fleumático faz ele suportar muita pressão. Na verdade, o fleumático ele suporta muita pressão, só que ele não reage Na hora que tem que rápido, reagir. muitas vezes sob pressão, mas ele suporta. Então, por exemplo, quantos fleumáticos vão ali, às vezes, suportando o casamento do jeito que tá, as finanças, o trabalho, e vão Arrumando o suportando. jeitinho e E vai indo, ficam vai indo, vai anos indo. e anos, anos e anos suportando, mesmo que não queiram. Mas ele não faz, ele não, às vezes ele não consegue, mas ele não sai, ele continua. E aí todo mundo acha que tá tudo bem. Mas aí chega uma hora que ele pode sim espanar. Chega uma hora que talvez ele seja tão cheio que ele. Aí é quando todo mundo É se que, surpreende com a é atitude que, do na, ver- é fleumático. que na verdade eu olho muito pelo seguinte, né? Se você colocar. Eu vejo muito que existe o interno É, e existe o fator externo. externo. Então, por exemplo, o fleumático. Ele por si só, talvez, se ele não tiver ninguém colocando pressão nele, Ele, ele vai ficar o resto ele da fica vida. aí. Acabou, já, É, né, já era. exatamente. Agora, se ficar alguém, e esse que é o ponto do espanar que eu quis dizer, Sim, alguém ficar do lado dele, colocando pressão, colocando pressão, colocando sim. pressão, todo dia, todo dia, todo dia, toda hora, lá, 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 É. ele espana. Por quê? Porque a paciência, por mais que ele seja muito paciente e constante, ah, eu percebo isso, né? Tanto melancólico já explode de uma vez, né? Mas o fleumático ele vai guardando. Vai guardando. Na hora que ele espana, Ah, não, aí ele aí ele destrói explode. tudo. É como eu costumo dizer, eu sempre falo isso nas mentorias. O fleumático, ele é a água, né? A água, o elemento água é interessante. Vamos pensar. A água, quando ela tá ali, vamos pensar no mar. Às vezes o mar tá ali tranquilo, tranquilo, a onda vai e volta, aquela coisa assim, né? Que fica sempre constante. Mas vem um vento. Vamos pensar no vento. Começa a ventar muito, aí o vento começa a mexer nas águas. O que acontece com aquele mar tranquilo? Fica revolto, Fica começa a revolto. ficar Aos poucos forte. começa, aí de repente, quando você pensa que não, aquele mar avança. Do nada. Quantas vezes a gente vê vídeos na praia, tá todo mundo de boa, aí de repente vem uma onda E leva tudo. e leva tudo, todo mundo sai desesperado. Não acontece assim? E Aham. ninguém às vezes estava esperando. Por quê? Às vezes ele é tão silencioso que ele vai ficando lá. Mas na hora que dá, né, a louca, A doida no a mar. doida, ele vem. E a mesma coisa o fleumático. O fleumático ele tá lá, todo mundo tá achando, não, deixa, tá de boa, tá de boa. Aí quando pensa que não, ele vem com tudo. Então esse é o ponto, que nem você falou. Essa parte do espanar é uma verdade. Só que não é rápido a maneira como ele Não, espana. não. Não é da É que noite ele pro vai, ele dia. vai Ele vai guardando, ele vai guardando. guardando, vai guardando. E não é porque ele quer guardar. É, É porque vai ficando naquela caixinha lá e fala, não, tá de boa. Não, tá de eu boa. vou aguentar. Não, tá de É, boa. Tá começando a incomodar, mas tá de boa. Tá começando a doer, mas tá de boa. Ó, tá é. começando a deixar com raiva, mas tá de boa. Até a hora que ele fala assim, não, agora não dá mais. Às vezes você tá com aquela cara, você fala, nossa, tá tudo bem, de repente, puf, De explode. repente, solta tudo de uma vez e fala assim, gente, o que O que aconteceu? aconteceu? Muita gente se surpreende com os Por fleumáticos causa assim. disso. Mas, Então, são situações e mas situações. esse ponto que você falou é uma verdade. Então, acho que esse ponto do espanar que você trouxe, né, sobre a pessoa do fleumático, é justamente esse ponto. Ele não é aquele que vai explodir do nada, mas ele pode espanar sim sob pressão, porque ele não gosta que saia da zona de conforto. Ele gosta de uma certa rotina, ele gosta de um certo processo ali É, padrão se você mexe no conforto de um fleumático, é onde ele fica o bravo com conforto, você. é o conforto que eu tô falando. É porque o conforto fleumático é aquela fase constante. É, Agora, se você vai e fala assim, vai mais rápido. Aí fala, não, mas eu não quero. Mas vai mais rápido. tem que ir. Tem que ir. Aí você começa a colocar pressão, ele, né, Aí é começa a onde ficar começa desconfortável. Aí desconfortável. que começa. Igual o colérico. O colérico eu percebo muito que assim. O colérico tem muito o seu sangue dominante. Sim. E aí, muitas vezes, quando ele começa a perceber que outra pessoa
começa a bater muito de frente com ele, Nossa! e até duvidar do que ele está falando, é aonde começa a gerar um incômodo tão forte nele. E não é porque ele é raivoso, nada disso. Aí fica aquela. Provavelmente você já deve ter visto. Duas pessoas que começam uma a falar mais alto que a outra pra ver se Ah, ele vai. sobressai. Ele Aí vai. um fala mais alto. Aí de repente tá os dois, parece que tá com o microfone gritando mais alto do O que o colérico é outro. esse. Pra, tipo, ó, eu que tô comandando Se aqui. deixar, ele vai até onde você esticar. Exatamente. E aí, esse ponto, você fala assim, mas ele tá com raiva, tá brigando? Não. Ele tá querendo dominar. É, quer mandar. Ele quer mandar. Ele quer É vencer. isso, ele quer vencer. É isso. Ele quer vencer. Se tem uma coisa que deixa ele com raiva, é isso. E é por isso que muitas vezes ele fala: eu preciso mudar esse meu jeito de ser, né? Eu tenho que ser mais calma, eu tenho que, né? Só que é justamente o que você falou, é essa questão da forma como ele vai lidando ali, de não aceitar que alguém se sobressaia, né? Principalmente quando se trata em cima dele, né? Alguém que se destaque sobre o que ele tá falando ou o que ele tá fazendo. Inclusive, você que está aqui ouvindo a nossa conversa, a gente foi falando aqui de alguns temperamentos, o que ele gostaria de mudar, cada temperamento gostaria de mudar. Você já sabe qual é o seu? E o que você hoje sempre fica insistindo em querer mudar, tá? Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que aqui você já conseguiu entender que nossa conversa está trazendo uma consciência de que o foco não é buscar mudar, mas sim se transformar. Porque a mudança, muitas vezes, pode até acontecer, mas pode ser forçada. E uma mudança forçada, ela se torna pesada. Mas a transformação, ela é o caminho melhor, né? É o caminho onde você consegue lidar com quem você é, mas de uma maneira mais sábia, que é justamente isso que a Bíblia nos instrui, buscarmos a transformação. Mas para isso a gente precisa reconhecer onde nós temos atitudes, posturas que não são interessantes, né? E é por isso que a gente está tendo essa conversa dos temperamentos, para que você também possa pensar aí na sua forma de ser, no seu temperamento, entender o que hoje em você é importante ter uma transformação. Mas agora, continuando, né? A gente falou aqui, ó. A gente falou do melancólico um pouquinho, das características, a gente falou do fleumático, do Colérico. colérico. E aí, essa questão de espanar, como uma boa sanguínea, a verdade é que o sanguíneo, ele é muito engraçado quando ele tá ali no sob pressão. Vamos pensar nessa questão de trabalhar sob pressão. Ele é uma pessoa que trabalha sob pressão, Sim. mas ele vai espanando e desespanando. Você Ah, sabe, não, já, pode acontecer isso? Ah, eu Mas já não quero, pode. ah, eu não aguento mais, não Aí vai amanhã jogar. já tá lá de Nossa, novo. eu amo meu trabalho, é isso mesmo, amo É tudo isso que tá isso, é acontecendo. É isso. exatamente É isso. altos e baixos, e é interessante porque, ao mesmo tempo que ele espana, depois ele desespana. Ele, não, não, vamos lá, vai dar tudo certo. Aí, de É, repente, ele tá espanando de novo. Por quê? Porque a verdade é que o sanguíneo, ele não gosta de se sentir preso. sim. Ele não gosta. Ele gosta de se sentir livre, ele gosta de fazer as coisas também no tempo dele, ele também tem muito essa questão do a minha opinião é mais importante, né, porque ele tem esse lado mais extrovertido de conseguir falar, de conseguir se expressar, mas por outro lado, ele também tem essa questão da umidade, de É, preocupação com as pessoas, o que as pessoas vão pensar, e aí é onde ele acaba ficando nesse impasse de espanar e desespanar, ficar nesse por vai isso e que é tão vem. importante hoje as pessoas se conhecerem, É né? muito importante. Porque, por exemplo, hoje existem muitas pessoas que querem viver a vida do outro. Ah, é. Então, na hora de ter um relacionamento, na hora de fazer amizades, na hora de procurar um emprego, aonde vai morar e assim sucessivamente, não leva em consideração quem é. Ou quem é a pessoa que está do lado junto com ela, enfim. Por que eu tô falando isso? Por exemplo, você pega um sanguíneo, né, que tem em sua característica, o fato de gostar de pessoas, gostar de ambientes mais flexíveis, né, dinâmicos e tal, enfim. Se, por exemplo, ela vai e vira, sei lá, quer conquistar algumas coisas na vida e descobre que o que dá dinheiro, por exemplo, é programação, Uhum, né? E o que dá e é programação lá, sei lá, no Japão, uhum. porque tende já a ser um país um pouco mais distante, as pessoas, enfim. Aí ele pega, vai fazer faculdade, vai ficar chateado pela faculdade, porque a faculdade Vai já odiar a fiz e sabe faculdade. que não é que vai odiar, mas sabe que a faculdade não é do jeito que, por exemplo, uma faculdade de dinâmica tem, né? Por mais que Uhum. tenham pessoas, tudo, tal, mas as pessoas que normalmente têm mais sucesso são as pessoas que são mais focadas, porque é necessário um foco maior.
Enfim, e aí você vai mudando a pessoa, aí no final das contas ela fala, meu, não tá valendo a pena. Eu Uhum. prefiro ser, ai, fugiu, agente de turismo aqui no Japão, apresentando o Japão para todo mundo, E ele e vai ser o ali melhor vai ser agente o de melhor agente turismo, de turismo do mundo ali. porque ele não vai estar num lugar só, vai estar se conectando com pessoas, vai Exato. estar sempre E fazendo a vai parte que estar ele ali gosta. conhecendo novas pessoas, enfim. Então, o mais interessante de tudo isso é que a mudança, né, que você tem Uhum. falado sobre temperamento, tudo tal, tudo parte de entender quem você é. Sim, E isso até relacionamento com Deus. com certeza. Por quê? Porque muitas pessoas olham e falam assim: "Ah, poxa, mas é que eu com Deus", você vê uma pessoa falando com Deus que de repente é o sanguíneo, aquela emoção, aquele choro, Sim. parece que Aquele tá aquele entusiasmo. entusiasmo, parece que tá ali, ó, Deus Deus tá e na ele, tá frente. falando face a face ali e tal, não sei o quê. E você vê, por exemplo, o melancólico Que já é um ali, pouco mais, um né? pouco mais duro, olhando, contemplando, sei lá, pensando, fazendo análise, enfim. É. E aí você fala assim: "Ah, aquela pessoa tá assistindo nada de Deus". Não, é interessante. Boa, esse exemplo é maravilhoso, porque o que mais acontece, eu sou uma sanguínea, você é um melancólico, e vamos ser sinceros, quantas vezes eu já julguei achando que você não estava tendo nada com Deus, Sim. e quantas vezes você julgou achando que eu era assim com Deus e estava ouvindo Deus o tempo todo? Quantas vezes a gente já não fez isso? Há várias. Porque na verdade a gente julga de acordo com o que a gente acha É. que é certo. E a gente também julga, nos julga da Uhum. mesma maneira. Ah, se não tiver bom do jeito que eu vejo que é bom, então tá errado. Não, e Sim. não é assim. A gente tem que se respeitar, esse é o mais E importante. quando a gente conhece o nosso temperamento na nossa forma de relacionar com Deus, a gente também para de querer cobrar as experiências que o outro vive e começa a viver as nossas próprias Sim, experiências, né. exatamente. Por exemplo, você mesmo trouxe aí esse ponto, né, do melancólico, do sanguíneo. O sanguíneo, ele vai ter muita sensibilidade, ele vai sentir muito a presença, vai ser tocado de maneiras multiforma, né. Eu Aham. falo que, ó, por exemplo, eu como sanguínea, um louvor que toca, eu falo: "Nossa, é Deus falando comigo". E o Diego fala: "Não, não tá falando nada comigo aí". Mas comigo tá. Por quê? Porque eu sou sensível. O sanguíneo, ele tem esse lado Sim. sensível. Por isso que ele é quente, ele tem mais sensibilidade para coisas mais sutis. Então, uma borboleta que voa do meu lado, eu falo: "Nossa, é Deus falando comigo". E com o Diego, às vezes, fala: "Não", tipo, não falou nada. Por quê? Não é porque o Diego é ruim ou porque a Stephanie é melhor ou vice-versa. É porque, na verdade, é a maneira que um sanguíneo muitas vezes precisa. Ele precisa É só olhar. dessas experiências, desse, É, desse lado mais é só sinestésico com olhar Deus, né? como Jesus tratou cada discípulo. Exato. Ele não tratou nenhum igual. Os Nenhum. ensinamentos foram iguais, mas cada um ele tratou de um jeito. Uhum. Você vê que, por exemplo, quando você olha para Pedro, né, ele teve que tratar Pedro de uma maneira em que ele era o influente, ele era ali o que falava muitas vezes. E quantas vezes você vê Pedro tomando a frente Sim, de alguma coisa ali, até na hora da emoção? sim. Pela emoção mesmo, sanguíneo total, né? Sanguíneo total ali, tipo, ah, Eu queria andar sobre as águas. eu queria andar sobre as águas, tal, não sei o quê. Só que ao mesmo tempo, o que acontece? Jesus ele trata Pedro dessa maneira, por quê? Porque se não fosse a emoção de Pedro de tomar a frente, sem pensar nas consequências e fazer, Sim, muitos milagres, talvez os outros não experimentariam ou não veriam, sim. porque os outros ficariam ali muito esperando, vendo, Esperando. tal, não sei o quê. Exato. E o porquê que, por exemplo, ó, para pensar. Se você olhar o contexto geral, eu acredito que eh, Saulo, né, Paulo e Pedro ali teriam a mesma idade praticamente. Né? Muito provavelmente ali. Por que que Jesus, sabendo que Paulo viria a ser um dos que, né, escreveria todo praticamente o Novo Testamento, não foi escolhido para ser discípulo? Né, não Porque sabemos. provavelmente, assim, na minha cabeça é que provavelmente, imagina a briga que seria. Ixi, é. Com Paulo colérico ali, Pedro Pedro e. que também seria o que estaria mais à frente, sanguíneo, É. você vê a disputa talvez ali e tal, não sei o quê. Então, a gente sabe que Jesus e Deus é muito estratégico em cada coisa, Ó em quem cada chegou. fase. Oi, aí que chegou. Chegou a E aí, o participante. que é mais interessante é que assim, se a gente parar para pensar, Jesus ele e usou, acho que é muito forte falar, né, mas ele conseguiu extrair o melhor de cada discípulo através
de cada temperamento, característica de cada um deles. E é interessante que você trouxe aqui o exemplo de Paulo, né, eu estava aqui pensando enquanto você falava e eu pensei justamente na maneira como ele foi chamado por Jesus. E é interessante que ele foi chamado por Jesus, de uma forma onde só um colérico mesmo poderia ser chamado. Concorda comigo? Sim, Porque ele era imparável. A Bíblia diz que ele era muito focado, assim, ele estava determinado a matar os cristãos, inclusive ele estava a caminho para isso, né, ele estava com mandato e tudo sim. para ele ter a A liberdade liberdade de fazer o que de quisesse. fazer o que quiser com os cristãos. E aí o próprio Jesus teve que intervir, porque quando um colérico está com uma missão, quando ele está focado no que ele tem que fazer, ele é imparável. E muitas vezes ele não sabe o limite. Por isso que é onde muitas vezes os coléricos se perdem, né? No sentido de não perceber que às vezes o que ele quer pode estar indo para um caminho mesmo de orgulho e até de teimosia, né? E é interessante que o Paulo ali, a caminho para poder fazer a missão dele, totalmente focado, ele teve que ficar cego. É Ele porque teve que senão ele ficar ia cego, parar. senão ele não ia, ele ia realmente continuar. E era capaz ele tentar fazer alguma coisa. Então, sim, é interessante que, como Jesus já sabe como cada um funciona, ele precisou tratar na ferida de cada um, ele precisou tratar exatamente na debilidade de cada um. Então, ele teve que parar Paulo, ele teve que cegar Paulo, tirar todas as forças e as possibilidades que ele teria para ele realmente escutar, porque muitas vezes um colérico não escuta. Quando ele está muito cheio da opinião dele, dos desejos dele, ele não escuta. Você pode falar o que for, ele não vai ouvir. Às vezes ele tem que realmente bater com a cara na porta, tem que acontecer alguma coisa para que ele, opa, peraí, tá, deixa eu ouvir agora. É necessário porque tanto para um quanto para o outro, por isso que eu falo, né? Quando a gente consegue se compreender, a gente entende que existem coisas que a gente faz que precisa ser lapidado Uhum, e outras que são boas. Então, eh, eu como o melancólico mesmo, né? Olhar para a forma como eu analiso algumas coisas é bom, só que precisa de lapidadão. lapidadão. Lapidação, porque senão, fica só na análise, não tem ação nenhuma. É, um exemplo é o próprio Moisés, né, Sim, que quando conversou com Deus, o próprio Deus chamando ele, falando: "Moisés, o meu povo está sendo oprimido, Moisés, meu povo, tem que ser liberto e você foi escolhido para fazer isso, tal". Aí Moisés fica o quê? Tentando analisar todo o cenário. "Tá, mas o que que eu falo quando eu chegar lá no Egito? Tá, mas e se quando me perguntarem quem que me enviou? Como que eu digo? Não sei o quê". E começa aquela conversa toda, né, dele com Deus e aquela discussão ali, Deus respondendo pacientemente, porque Deus sabe como lidar com cada temperamento, mas chega uma hora que ele precisou falar: "E aí, Moisés?", né, tipo, não falou desse exatamente. jeito, mas quando Moisés fala: "Ah, mas eu não consigo falar". O que mais eu ouço dos melancólicos é isso. Sou casada com um e eu posso dizer. "Ai, mas eu não sei o que falar. Ai, eu não consigo. Ai, isso não é pra mim". Mas muitas vezes o melancólico ele sempre vai sempre se comparar com outros, ele sempre vai se ver inferior a comparado ao outro. Então é interessante que olhar para esses exemplos que a gente está falando aqui, até o próprio Moisés como um melancólico, é a maneira como Deus se posiciona com ele teve que ser, no final: "Moisés, o seu irmão Arão vai falar por você. Chega de criar desculpas e possibilidades de você não fazer isso. Chega de ficar tentando analisar os riscos de você ter essa atitude". Porque o melancólico está sempre analisando os riscos para não agir como ele sabe que precisa agir. Exato. E nessa história, acontece muito de não conseguir viver experiências boas, Uhum. simplesmente pelo fato de que não se dá a permissão ou se dá a liberdade de conseguir, viver certas experiências. Eu falo, por experiência própria, né. Por isso que é tão importante a gente conseguir, compreender e você que está querendo buscar mais sobre temperamento, sobre se entender, é muito importante você compreender isso na sua vida, que, pode e vai mudar muito quem você é. Não no sentido de: "Ah, eu vou deixar de ser quem eu sou", não. Mas você vai conseguir, entender que certas atitudes podem ser feitas de formas diferentes. Nem sempre você está certo na forma como você age. Então,
Eu vou dar só esse exemplo, né? Fleumático que tá em um lugar onde que literalmente tá sugando ele não tá crescendo, ele não tá fazendo nada, ele tá sendo até, como eu posso falar, motivo de das pessoas olharem e falar assim, ah, dá pra ele, vamos colocar pra ele fazer coisas lá que ele vai aceitar e ponto. Sendo que você tem muito mais, pode agregar muito mais na vida de outras pessoas, né? Ou no seu próprio trabalho, enfim, em outro lugar. E aí você precisa de movimentação. E aí, às vezes, o medo do novo faz o fleumático, às vezes, aceitar onde ele está, mesmo que ele não queira, porque ele não Só, está disposto a realmente encarar aquilo que é difícil. E aí entra o ponto da transformação. Às vezes, você não vai mudar o medo que você sente, o medo vai continuar. A insegurança, a incerteza, a dúvida. Não tem como você esperar que isso saia de você, porque na verdade o fleumático vai continuar tendo isso, você sim. concorda? Só que aí entra o ponto: o que, que ele vai fazer com isso? Por Aí isso, ele tem que transformar a mente, por isso a que é maneira de importante pensar. você, nas suas amizades, ter um fleumático, um colérico, um melancólico e um Sim, sanguíneo. é importante. E Pra cada você um você saber. saber a hora de perguntar. Aí você pergunta pra um, pra outro, pra outro. Pra essas horas, pergunta por um sanguíneo que vai te motivar na hora a se movimentar. Se você tem. Ó, é sério, pega essa dica aí, hein, ó. Você tem que ter. Faz uma lista aí dos amigos E e é tenta perigoso ele ir descobrir o junto. temperamento. É, perigoso ir Aí junto. fala assim, ah, eu queria fazer tal coisa. Ele fala, bora, Bora, eu vou vamos contigo. contigo, Ó, vamos, então vamos vamos. lá, vamos pensar rapidamente aqui, ó. Coisas que você quer mudar, mas que você sabe que não é possível mudar, mas você pode se transformar. Mas para ter uma transformação, você precisa também aprender com aqueles que já fazem isso, que você não consegue fazer de maneira mais natural. Então vamos pensar. Um fleumático que está buscando, por exemplo, se movimentar. Tem que Ele ter um quer sanguíneo ali perto. ele quer mudança, sim, no sentido de eu quero fazer acontecer. O sanguíneo, Tem que ter um sanguíneo, tem que tem ter que um ter um melancólico e tem que ter um melancólico. colérico. Isso. O melancólico, Hã, para analisar e dar os pontos. perfeito. O Mas aí o sanguíneo, melancólico ele tem que ser eu acho que ele tem que ser consultado depois, porque se ele for o primeiro a ser consultado, só do melancólico analisar o fleumático já cansa e não quer mais. não, eu sei. Primeiro ele Mas tem que o ir no sanguíneo, o sanguíneo. sanguíneo vai falar, não, vamos pra cima, tal, não sei o que, na emoção total, bora, tal, não sei o que. E um colérico para segurar o tranco, Isso, o colérico é para manter motivado. para manter motivado Porque o sanguíneo ele e só dá o start, mas é, ele não muitas e vezes depois ele vai ficar assim, não, e agora? Não, deixa pra lá, não, tá dando muito trabalho, enfim. Então você vê, características. então na ordem vai no sanguíneo, né, pergunta assim. Não, já sei, melhor. Vai num colérico e fala assim: eu tô pensando em mudar. E você sabe que aquele colérico é uma pessoa que ela é pronta para desafios, ela sempre vai. Essa pessoa vai falar: não, vai, você consegue, vai te trazer muita força. Aí Tamo você junto, te fala com o ajudo. melancólico para entender. Melancólico, você tem o quê? Me ajuda a pensar no cenário, no contexto tal. E aí finaliza com o sanguíneo, porque o sanguíneo vai te fazer acontecer. É isso, essa é a ordem, tá? Se você é uma fleumática ou fleumático, já pega essa dica. Mas antes de tudo, consulta Deus, porque Deus é a base de tudo. Mas agora vamos fazer desse mesmo jeito para um melancólico. O que, que o melancólico deseja tanto mudar? O melancólico, eu É acredito se que comunicar. se comunicar, então ele teria que ir atrás de um sanguíneo Um sanguíneo, para ajudar ele, a né? pôr isso para Pôr isso fora, para fora. Um colérico para para dar trazer força e força, né? E autoridade. autoridade. E por último, o fleumático Para para, ó, trazer. tenha paciência, calma, aguenta o processo. É. O processo é esse mesmo, você tem que Aham. viver ele. Acalma o teu coração, vá com calma, e assim ele vai se 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 amoldando, né? amoldando. Lógico que isso não é uma receita mágica, né, É, gente, a gente está trazendo mas aqui. Isso aqui foi até novo que a gente conversou aqui, mas é interessante. É a importância da comunidade, né? De você conhecer quem está ao seu lado, parentes, família, principalmente esposo, esposa, que nem eu com você, né? Eu como sanguínea, você como melancólico, muitas coisas que para você é natural, para mim não é, mas a sim, gente consegue ter essa conexão e eu te ajudar, você me ajudar e a gente conseguir avançar. E isso flui, né? Por exemplo, sim. falar. Hoje você fala mais do que tudo. E começou justamente porque no começo ele Obrigado a era falar. a Na sanguínea que verdade colocou ele para falar. na verdade o que é interessante é que assim, né, eu, desse situação, tímida, enfim, a primeira coisa que ela fez foi eu: "Ah, chama o Diego pra fazer teatro". É Ele isso. já foi empurrando pro teatro. E eu, como um bom, melancólico, não disse não. E sempre foi isso foi. Exato.
Exatamente. E agora vamos pensar, um colérico. O colérico ele tá buscando, mas às vezes se tornar uma pessoa mais amorosa, mais paciente, Vai atrás do né. fleumático primeiro, Vai no fleumático que só ele que aí o vai fleumático ele ser vai ficar meio amoroso. bravo, né, ele vai ficar meio bravo, É, que aí você tal. já treina a sua paciência Exatamente. Aí logo em seguida ele vai falar com o sanguíneo, com o sanguíneo, é, pra poder porque aprender a ter jogo de cintura exatamente. e não ser tão, às vezes, muito duro, né, ser um pouco mais maleável. E aí depois ele vai falar com o Que vai melancólico, entender ele um que pouquinho vai e entender ele um pouquinho e vai falar, os dois vão falar assim, não, mas calma, vai dar certo. é, exato. Vamos analisar os perfis de cada um e vamos tentar falar do jeito certo. E por fim, um sanguíneo. O sanguíneo tá buscando ter mais foco, tá buscando Vai muitas ter que falar com o vezes, né, melancólico, melhorar aí a constância, porque muitas vezes é sim. inconstante. Então vai, busca um Não, melancólico então ele vai ter que falar, na verdade, com um se, colérico com o primeiro. colérico primeiro, e aí vai ter uma discussão, É, vai porque ter uma. não, eu acho que é melhor primeiro, sabe que é? Melhor ir para o fleumático. Não, fleumático não é. Ixi, O sanguíneo é meio complicado. é. Porque o sanguíneo ele é amigo de todos, mas ao mesmo tempo ele é também muito expansivo. E ele E o pode melancólico não vai gostar, eu acho que tem que ser mesmo um colérico primeiro, porque o porque ele vai colérico entender. ele vai se impor mais que um sanguíneo. É. Exatamente, vai colocar ele no eixo ali e tal. Fala com Um o melancólico, melancólico e em seguida com o fleumático. isso. O fleumático é mais para ser a maneira dele desacelerar um pouquinho, aprender a desacelerar com o É, fleumático. e E ser aí, constante como o fleumático é. exatamente, exatamente. Gente, que legal, né? Você percebe que cada temperamento vai carregar características boas e características que não são tão boas assim, Sim. mas que quando entendem as diferenças, a maneira de cada um agir, consegue ter realmente mais equilíbrio na maneira de ser, né? E a gente foi fazendo essa brincadeira de conectar um temperamento com o outro, mas o que eu gostaria que você saísse dessa nossa conversa hoje pensando da seguinte forma: mudar quem você é, mudar o seu temperamento, não é possível, porque se você tem a essência de uma sanguínea, de um colérico, de um melancólico, de um fleumático, eu não sei qual que é o seu temperamento específico, mas se você tem hoje essa essência, você não vai tirar isso de você. Mas nós temos exemplos na Bíblia de pessoas que, mesmo tendo temperamentos bem característicos, eles aprenderam a ser moldados e, consequentemente, transformados. Então, eu volto a dizer, o que Deus ele quer de nós não é só uma mudança, porque mudança você pode até ter, mas essa mudança é uma mudança que está sendo leve? É uma mudança que está sendo constante? Ou foi uma mudança pela força do braço? Porque às vezes a mudança ela não vai resultar em nada. Mas a transformação, sim. A transformação ela muda, né, de fato, a sua maneira de agir, ela traz consciência, ela faz você pensar, ela faz você refletir, ela faz você analisar o que você está fazendo, inclusive pensar no que você, né, vai fazer. Então, seja uma sanguínea, seja um colérico, seja um fleumático, um melancólico, a ideia é que você busque essa transformação. Transforme a maneira de pensar, transforme sua maneira de agir com a palavra, porque a palavra ela é luz, ela é vida para você que está buscando isso. E aí, se você hoje está lutando, tentando mudar e até hoje não conseguiu, é porque você está indo pelo caminho errado. O caminho que você tem que buscar é o caminho da transformação e não da mudança. Porque todas as vezes que você tentar mudar, você vai se frustrar, porque essa mudança talvez não vai durar tanto tempo. Eu, como uma sanguínea, por muito tempo eu tentei mudar e ser focadérrima e 100% dedicada a uma única coisa. Mas eu já vi que na minha vida o movimento ele é necessário. Mas o meu movimento não precisa ser bagunçado, ele pode ser ordenado, ele pode ser organizado, ele pode ser direcionado. Então hoje eu ando com o Diego, com o melancólico, como um bom organizador de processos para me ajudar a entender a hora certa de cada coisa. Quando é o momento de começar um projeto, quando não é, o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer. Então, a partir disso, eu entro em movimento do jeito que eu sei que é importante para mim, mas um movimento organizado. Então, eu não mudo quem eu sou, mas eu transformo a maneira de fazer. Então, eu estou usando o meu exemplo aqui, mas pensa aí no que você hoje está buscando mudar, mas que você pode ter uma transformação, pegar novas estratégias, adequar a sua maneira de ser, pegando exemplos de temperamentos, de pessoas, inclusive próximas a você, que podem te direcionar nisso.
Mas pensando nisso, nessa questão dos temperamentos, buscarem uma transformação, conforme a Bíblia, né, ela nos instrui a ter uma transformação na mente, na maneira de agir, trazer realmente uma forma nova, né, dentro daquilo que você carrega. Você conseguiria pensar em alguns exemplos bíblicos ou até citações da palavra que podem ser como direção para cada temperamento que está buscando essa transformação? Você conseguiria pensar? Ah, eu consigo sim. Para o fleumático, eu diria para que ele estude muito o conselho de Jetro, para Moisés. Hum, Por fleumático muitas vezes querer dar conta de tudo, ele acaba ficando quieto, se moldando ao espaço e até se sufocando por alguns motivos, simplesmente porque não tem uma ação. Então é como se visse que a água está subindo, e ele vai se conformando com a água subindo e não se movimenta. hum. Então, estude o que Jetro disse a Moisés, Sobre ele conseguir direcionar, conseguir trazer pessoas para trazer pessoas para perto. perto, entender quem são as pessoas que podem ajudar e comece a delegar, né? Ah, Que é muito Diego, difícil para ele, né. Diego, mas eu não sou chefe, enfim. Ah, mas você, igual a gente fala na igreja, né? Você governa a sua vida. É, E aí, se você é casado, por exemplo, saiba delegar as coisas dentro da sua casa, verdade. seus filhos, saiba governar. Que o conselho que eu estou dizendo é para saber governar. Para o sanguíneo, eu diria olhar muito para Pedro. Olhe para Pedro e veja o quanto Pedro ele teve ações emocionais boas e também não estava com o ouvido atento ao que Jesus estava ensinando Uhum, e acabou agindo de forma muito emocional quando ele precisava ser racional, no sentido de pensar e entender qual era o projeto, né, que Jesus estava propondo ali uhum. antes de tomar qualquer ação. E também, quando ele começa a se posicionar de fato, ele se tornou um dos principais e, né, no caso até hoje, O fundador, né. visto como o fundador da Igreja de Jesus Cristo, né? Uhum, Então, isso é muito importante. Para o colérico, eu diria para estudar a história de Paulo. uhum, Por quê? Paulo ele começa com uma missão muito forte. Ele começa a ver a vida da maneira que ele sempre achou que era e ponto. Por ser uma pessoa que dominou várias coisas, enfim. E aí ele, no meio do caminho, tem um encontro verdadeiro com Jesus e transforma a sua visão e compreende que a visão dele estava muito limitada. uhum, Então aprenda a abrir a sua visão, não se limitar só pelo que você acha, só a sua visão de mundo, uhum, e comece a enxergar o que está à sua volta e perceba que Paulo se tornou, né, o que a gente hoje denomina como superapóstolos, né? uhum. Por ter escrito praticamente quase todo o Novo Testamento, Sim, ter sido um dos principais ali consolidador, né. consolidadores, né, da Igreja de Jesus Cristo. Então isso é muito importante. Já para o melancólico, né, eu acho que é interessante analisar a Bíblia como um todo. Por quê? Ah, Todos precisam, né, na todos verdade. precisam, mas o melancólico principalmente. Eu tô falando pela minha experiência. Uhum, Por quê? Melancólico, ele analisa demais hum, e falta ação. E aí ele vai perceber que todos tiveram uma ação específica que mudaram a vida. E ali ele vai começar a ser incentivado a ter ações ao longo da vida uhum. para que de fato viva o propósito de Deus. Então, tem horas que não é a hora de ficar só analisando. Está na hora de agir. Está na hora de fazer o que já foi te solicitado, já foi dado por Deus, de forma muito clara e ainda está parado procrastinando isso. Então, por isso que eu coloco desta maneira. É um pouco mais pesado, né? Entre aspas. Porque ali eu coloquei, estuda esse, outro Uhum, estuda esse, outro estuda esse. E aqui eu falo, estuda a Bíblia toda. Mas por quê? Porque eu sei que é capaz. Só depende da sua ação. perfeito, Ponto. perfeito. Enquanto você falava, eu fui pensando aqui também alguns conselhos que eu daria olhando para a Bíblia, né, nesse aspecto. E para você
que vou seguir aqui na mesma linha que o Di foi falando. Então, você que é fleumático, eu achei muito interessante esse ponto que ele falou, né, de olhar para o conselho de Jetro. E eu fiquei pensando o que eu poderia trazer para um fleumático. E o fleumático, pelo fato dele muitas vezes ser muito constante, né? E essa é uma força do fleumático, a constância, ele não é de ficar oscilando muito, mas dentro dessa constância, às vezes a gente pode também ser constante nos erros. Então eu queria que você pudesse parar para analisar nas características que você precisa desenvolver constantemente, que é justamente olhar para o fruto do espírito. A mansidão, o domínio próprio, ok, você pode até achar que domina, mas será mesmo que hoje você tem carregado as características do fruto do espírito, né? Você tem de fato se posicionado, você tem demonstrado isso, ou você tem sido omissa muitas vezes diante das circunstâncias, né? E quando a gente olha para as características do fruto do espírito, nós vemos que de fato tem que ter movimento. E aí não tem como eu falar do fruto do espírito se não trouxer também o próprio conselho e até a própria instrução que Jesus traz na videira verdadeira, que é todo ramo que está nele, que não dá fruto, Deus vai lá e arranca este galho, porque não está dando fruto. E quantos fleumáticos poderiam estar frutificando, fazendo acontecer, porque Deus colocou neles muitos dons, muitos talentos, mas que eles estão sempre esperando o momento certo para fazer, e esse momento nunca chega, e está ali naquela constância dos mesmos ciclos repetitivos de entrar ano, sair ano, meses e atrás de meses, e nada é feito. Então, pense em como você exerce o fruto do Espírito para fora, não só para dentro, mas também que você comece a frutificar, porque quem está em Cristo tem que frutificar. E é importante que isso você comece a exercer. Quando eu olho para um sanguíneo, por exemplo, o sanguíneo, ele precisa entender que uma das características que ele tem é, de fato, a fala, a expressão, a extroversão, mas muitas vezes é como o Tiago também nos ensina, né? Você tem que ser pronto, né, para ouvir, tardio para falar. E muitas vezes a gente erra na língua, a gente erra na maneira de falar, e Tiago ensina muito sobre a língua. Então, vê lá, Tiago 4, pede para que Deus ajude você a dominar as suas palavras, porque a gente pode tropeçar nas nossas próprias palavras, né? Então, não deixe com que aquilo que é sua força seja também a sua pedra, né, de tropeço. Então, comece a exercer a melhor forma de falar, o momento certo, e aprenda a ouvir. Seja mais paciente em ouvir, né? Às vezes, aquilo que você achava que precisava falar, você não precisa falar se você ouvisse. Então, busque ouvir mais e falar um pouco menos, ou melhor, falar no momento certo. Quando a gente olha para um colérico, o Di trouxe aqui o exemplo de Paulo, e realmente Paulo é um ótimo exemplo para um colérico, mas na verdade eu queria trazer para você que você olhasse exemplos de pessoas coléricas que também falharam. Como, por exemplo, o próprio Saul, que quando nós olhamos, Saul, ele não conhecia tanto a capacidade, o potencial que ele tinha, mas quando ele foi posto a rei, e ele começou a ver que ele carregava algo e que ele era reconhecido pelas pessoas, infelizmente ele começou a se perder. E essa forma dele se perder, ele começou a achar que ele tinha razão nas coisas que ele fazia. E ele começou a querer demais, né, ser venerado, ser aceito pelas pessoas, que muitas vezes é o caminho que o colérico vai, de liderança, de querer estar à frente, e isso fez com que ele tropeçasse e falhasse com o próprio Deus, de não ouvir o que Deus estava instruindo. E é isso que muitas vezes o colérico faz. Ele acha que a maneira dele agir, a maneira dele pensar, às vezes está até mais certa do que a maneira como Deus instrui. Então, cuidado para você não deixar o orgulho, a soberba, porque Provérbios ensina isso, né? Que a soberba, ela precede a queda, né? O orgulho que a gente carrega pode fazer você cair de onde você está, mesmo que seja o lugar mais alto que você tenha alcançado. Então, aprenda também com aqueles que erraram e seja sábio, porque é muito melhor a gente aprender com o erro dos outros do que com o nosso próprio erro. E para finalizar, o melancólico, né? Como o Di também trouxe aqui, é aquela pessoa que vai analisar o todo da Bíblia. Eu diria que isso é muito importante de fato, né?
mas eu traria aqui uma outra característica. Eu traria aqui que você precisa entender que a fé ela não é racional. A fé ela é um firme fundamento daquilo que não se vê, mas se espera. E é onde muitos melancólicos acabam não conseguindo avançar, dar passos de fé. Hebreus 11:1 nos traz ali, né, a base da fé, ou melhor, o capítulo todo de Hebreus 11 nos ensina sobre os heróis da fé. E se tem um lugar que eu acredito que o melancólico precisa olhar, é de fato para a fé. Porque muitas vezes ele põe em xeque a fé dele, porque ele olha e fala, mas não faz sentido isso. E realmente, quantas coisas você vai passar na sua vida que não vão fazer sentido? Mas é aí onde você precisa olhar e falar, poxa, isso não faz sentido, mas eu tenho fé. Então a fé, ela vai confrontar a minha realidade, ela vai muitas vezes não fazer sentido, mas a minha fé diz que é possível e eu vou avançar. Então, seja uma pessoa que tenha fé, e uma fé que não é racional, no sentido de ficar só analisando, mas uma fé que é espiritual e que combina assim com a racionalidade, né? Porque a fé ela não pode ser emocional, ela tem que ter uma raiz racional, mas ela não pode ser 100% racional, porque se você tentar analisar tudo da fé, você não vai conseguir encontrar respostas e é onde entra muitas pessoas aí que deixam de acreditar, porque elas realmente começam a não encontrar mais respostas, porque existem coisas na Bíblia, perdão, que são ocultas e só são reveladas se Deus assim permitir. E se ele não permitir, você pode pesquisar, pode estudar, pode fazer o que for e você não vai conseguir compreender. Então, espero que esse conselho possa ir de encontro ao seu coração, tanto o que eu falei, tanto o que o Di falou, e que realmente vocês saiam daqui entendendo que não é buscar mudar, mas é se transformar. E existem caminhos para isso, a Bíblia ela tem muitas instruções, inclusive na Escola da Sabedoria, nós vamos ter muitos treinamentos trabalhando exatamente isso. E o que as pessoas precisam fazer para poder participar? É só ir na descrição desse vídeo, do nosso podcast, e entrar no grupo e se inscrever. Exato, ficar lá dentro do grupo, a gente vai liberar todos os cronogramas de aulas, de temas que nós vamos fazer. Então, você tem que estar no grupo de WhatsApp. Para estar no grupo é 100% gratuito e lá nós liberamos as informações de quando teremos treinamento, se você quiser participar, valores, o que é gratuito. Então, assim, não fica de fora para você não perder a oportunidade de se transformar. E já que você vai aí na descrição do vídeo, claro que você também não pode deixar de adquirir os seus livros, Marcas da Sabedoria, Despertar Espiritual e também Batalha Silenciosa dos Temperamentos, que nós estamos Inclusive, falando faz aqui. muito sentido. Esse ainda a gente está esperando chegar para a gente poder mostrar aqui fisicamente para vocês, mas ele já está disponível para venda. Então você pode fazer o seu pedido no site, tem um link aqui na descrição. Se você gostou dessa história, né, da gente falar, dessa aula, né, na verdade, foi mais uma aula até, né? É, Nesse tema aqui do nosso podcast de temperamento, você vai amar esse livro. Então, compra ele, eu tenho certeza que ele vai edificar muito a sua vida. E além de você aprender, você abençoa o nosso ministério também, abençoa o nosso trabalho. E é isso, conquistadoras. Eu acho que falamos muita coisa interessante aqui. muita coisa legal. E você não pode ficar de fora da Escola de Sabedoria, dos nossos vídeos que nós estamos postando aqui, porque eu tenho certeza que o seu crescimento só depende da sua dedicação em querer aprender, ouvir e também a pensar. Exato. Opa, ouvir, pensar e agir. Atrapalhei, né? Eu falei, ele falou de uma forma diferente, mas a gente sabe, né? Ouvir, pensar e agir. Esse é o nosso lema, que é o OPA. E que Deus abençoe muito vocês. Obrigada por esse tempo de conversa. Foi incrível e esperamos vocês na semana que vem para mais um Destemidas Podcast. Tchau, 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 gente. tchau.